Essa é a parte 3 do episódio O Homem Lobisomem. Se você não ouviu a parte inicial, volte e escute a história do início. Eu conheço cada palmo desse chão. Lá vai o lobo da estrada. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Produtos Insider são antiodor com ação antibacteriana, de rápida absorção e evaporação do suor, regulando a temperatura corporal, funcional e atemporal e versátil, que traz praticidade e conforto para o dia a dia, porque é ideal para todo tipo de ocasião, feita com fibras que se adaptam ao seu corpo, acompanha seus movimentos e não esquenta. Não precisa ser passada, porque desamassa no corpo e não desbota com o tempo. Linha completa, masculina e feminina. Link e cupom de desconto aqui na descrição deste episódio. Produtos Insider. O que mais se comentava naquela comunidade era sobre aquele menino que seu custódio encontrou caído na beira da estrada. Logo de manhãzinha, seu custódio vindo pela estradinha de terra, aquela estrada que estava toda enlamaçada porque a noite anterior tinha chovido bastante, e seu custódio tinha ido no dia anterior visitar alguns parentes, num outro lugar bem distante. E quando vinha, inclusive não pôde vir por causa da chuva da noite anterior, ele vinha vindo pela manhã e ele encontra esse menino, caído à beira da estrada. Como se estivesse ali, desfalecido, seu custódio desceu do cavalo, pegou aquele menino, olhou para os lados, e ele, como conhecia muito aquela região, sabia que aquela criança não era dali, até mesmo porque ele conhecia todas as crianças que moravam por ali. E essa localidade da onde ele tinha ido no dia anterior, ele conhecia todo mundo. E era longe até onde ele vinha vindo para a casa dele. Não teria como essa criança ser dali por perto, porque até mesmo não tinha casa nenhuma ali por perto. Ele continuou caminhando com esse menino na garupa do cavalo até chegar na sua casa, onde teve lá os cuidados. Ele morava sozinho, ele e uma filha. Seu custódio era viúvo, morava só ele e uma filha. Ele tinha também uma filha mais velha que já não morava mais com ele. E ali todo mundo se espantou de ver ele chegando com aquela criança, da onde veio aquela criança que ninguém conhecia, e limparam essa criança. Ela estava desfalecida e notaram, como a gente diz nos dias de hoje, estava em estado de choque e não conversava. Porém o menino não estava machucado, só estava ali com as roupas rasgadas, como se um animal tivesse atacado ele. Ele tinha sim alguns arranhados no corpo, mas não era machucado grave. Era coisa assim de criança, quando brinca pro quintal. E todo mundo ali ficou assustado de ver de onde apareceu aquela criança que ninguém conhecia. Mas como era um local onde não tinha muita gente, e os poucos que se conheciam, ficaram admirados de ver aquela criança ali. Num lugar tão distante, porque era um local bem de interior, e uma criança, quando é de outra família, não é assim largada à beira da estrada, principalmente naquelas épocas, né? Não existia esse tipo de coisa. Perguntaram para um, perguntaram para outro, o tempo foi passando, aquele menino foi ficando por ali. No vilarejo, onde tinha lá a venda, onde muita gente se reunia, até gente de outros povoados, tinha lá o comentário desse menino que tinha aparecido lá, que não sabia falar o nome, essa criança que pouco falava, dava uma descrição do menino, a história que o seu custódio tinha achado pela estrada. Entre um vilarejo e outro era longe a distância, porém a notícia correu e ninguém procurou saber quem é aquele menino. E ninguém, na verdade, descobriu de onde aquele menino apareceu. Seu custódio lembra que na noite e nos dias anteriores passou pela região algumas caravanas de cigano. Aí levaram até a acreditar que talvez aquele menino poderia ser filho de algum cigano, mas esse povo não costuma deixar filho para trás. A não ser que seja uma coisa assim que tenha acontecido de muito grave,
E por fim o tempo foi passando e aquele menino foi ficando por ali. Porém, esse menino ele não conversava, ele sempre de cabeça baixa. Era um menino que se alguém chegasse falando alto perto dele, ele se assustava. Dava para ver que ele era uma criança assustada. Dava para ver que ele era uma criança que tinha medo do escuro, até mesmo porque na casa do seu custódio, naquela época não se tinha nem energia, a casa era iluminada por lamparina. E quando era noite, altas horas da noite, quando acabava a lamparina, essa criança sempre chorava. E ele ficou por ali, morando junto com o seu custódio, até encontrarem uma solução para aquele menino. Perguntaram para o padre, que andava muito pela região, perguntaram para os viajantes que passavam por ali, naquela época passava muito caixeiro viajante, perguntavam, informavam se não sabiam de uma família que estava procurando uma criança, um menino, mas nada. Ninguém sabia. Tiveram então a conclusão que aquele menino só poderia ser filho de algum viajante cigano que passou pela região. Esqueceram aquele menino ali, ou deixaram aquele menino ali, que não sabia nem mesmo falar o nome. E por fim foi muito tempo e aquele menino como se fosse apagado da memória dele. Talvez pelo trauma, pelo choque com que aquele menino foi deixado na beira daquela estrada. Levaram à conclusão que esse menino poderia ser filho de algum cigano, ou filho de alguém que passou. A história, na verdade, ninguém entendeu e ninguém sabia explicar, muito menos o seu custódio, que ficou encarregado de cuidar dele. Naquela época era tão diferente, né? Você ter uma criança, as coisas eram tão diferentes que você ficava ali muitas vezes com a criança até mesmo sem registrar. Os pais demoravam tempo para registrar uma criança. Muitas vezes quando ia na cidade grande era uma coisa muito rara de se ir. Até mesmo o jeito de viajar naquela época era difícil, era lombo de cavalo, era de carroça. E por fim o tempo foi passando e aquele menino que na época tinha lá seus 8 para 9 anos, passado muito tempo, depois de muito perguntar e de muito tentar se informar, e ninguém conseguia saber do paradeiro desse menino, e ele foi ficando por ali, morando com o seu custódio. Seu custódio tinha ele como quase que já um filho, né? E mesmo com pouca comunicação, mas era um menino assim que não era desobediente. Assim estava sendo a vida daquele menino, do seu custódio e da filha dele que morava ali. A Helena, que na época era uma menininha dos seus 13 para 14 anos, também que ajudou bastante. O tempo foi passando e aquele menino por ali, sem ninguém saber o nome, sem até mesmo ninguém procurar, foi apelidado e todo mundo chamava ele de cigano, até mesmo porque se cogitava que aquele menino poderia ser um cigano. Naquela época costumava passar algumas caravanas de cigano. Era a única explicação mais lógica que esse pessoal tinha. E, bom, de maneira que apelidaram esse menino de cigano e assim foi. E não se colocava o nome. Para ter uma ideia, naquela época, nem escola tinha naquela época, nem quando se tinha escola era escolinha de fazenda, mas a fazenda tinha que ser muito grande para estudar, para ter uma escolinha. A precariedade daqueles sertões antigamente era muito diferente. Tem relatos de crianças que foram batizadas e foram registradas já com 10, 12 anos de idade. Então naquela época, como era um local pacato, era um povo humilde, era um povo que vivia do que fazia, do que plantava. Muita gente trabalhava a vida toda naquelas fazendas e muitas vezes o tempo passava de maneira devagar, é claro, porque interior é assim mesmo. E esse menino foi crescendo até que, com o tempo, esse menino já tinha seus 17 para 18 anos. Gostava muito de animal, ajudava muito nas questões de ajudar com o animal machucado. Era um menino que tinha tato para essas coisas. Parecia até que já tinha nascido para isso. Todo mundo, quando ia castrar algum animal, estava lá para ajudar, porque ele era entendido. Ele foi criando conhecimento, até mesmo porque vivia de um lugar para o outro, sempre ajudando um, ajudando o outro. Mesmo sendo uma pessoa de pouca conversa, era um menino que nunca faltou respeito com ninguém, nunca causou confusão, nunca brigou com ninguém, e já estava indo lá para os seus 19 para 20 anos, esse menino criado ali naquela região. Há muito tempo falavam-se que talvez seu custódio era o pai desse menino, que talvez esse seu custódio tivesse conhecido alguma outra pessoa e talvez essa outra pessoa não quis vir embora, vir morar junto,
e tinha esse filho. Sabe essas conversas que vão se fazendo ao longo do tempo, porque não acho explicação de uma criança aparecer do nada? A grande verdade é que, passado com o tempo, esse rapaz foi ficando estranho, foi ficando diferente. Ele foi ficando mais arredio, ele foi ficando uma pessoa assim que conversava menos com os outros, já não fazia tanta questão da companhia de ninguém, sabe? E mesmo morando lá com o seu custódio, que ele respeitava muito, de vez em quando esse menino sumia por 2 ou 3 ou 4 dias e ninguém sabia o paradeiro dele. Por ser um local pequeno, quando a pessoa desaparece, todo mundo já sente falta. E esse menino pegou o costume, agora já um rapaz, de sumir em certas épocas do mês, a certas épocas, sumir, ficar lá pro mato 3 a 4 dias e sem ninguém saber. E justamente passado uma época, aonde começou numa fase naquele local, de muito animal aparecer morto, muito bezerro amanhecer morto, muito cachorro amanhecer morto, e começou a ter uma lenda naquela região de que um bicho estava rondando por ali. E foi justamente que começaram a desconfiar desse rapaz, desse cigano, que quando desaparecia, você podia ver que daí pouco tempo ia achar por algum pasto algum bezerro morto, ou ia achar algum cachorro destroçado, ou ia achar alguma coisa diferente do que até então já tinham visto ali naquela região. A grande questão é que começou a surgir um boato de um lobisomem rondando. Então, de um lugar que era calmo, tranquilo, começou. Durante as noites eu ouvi muito uivo, ouvi muito cachorro latindo, acuado. Sabe aqueles sons estranhos que nunca teve naquele lugar? Aí começou a aparecer. E quando esse rapaz sumia, era certeiro que toda noite seria aquele inferno, aquela barulheira, sabe, aquelas coisas que o povo nunca tinha visto. Era um local tão calmo, tão tranquilo, porque os mais antigos falavam que naquela época existiam naquelas localidades, naquela região, lobisomem, mas isso era uma história que tinha ficado muito tempo atrás, mas começaram a falar tudo de novo. Até mesmo porque começou a aparecer indícios lá, começou a aparecer animal morto. Durante a noite, muita gente vindo, andando pelas estradas, chegava lá, às vezes assustado. Alguns chegaram até machucados, dizendo que um certo animal, um certo bicho, numa certa noite de lua cheia, tinha atacado. E como o povo não se tinha muita informação, e quando se chegava contando um relato desse, chegava contando assim, talvez até mesmo por vergonha de chegar assustado, chegava aumentando a história que tinha encontrado um bicho no meio da estrada, naquele local tem um lobisomem. E estavam desconfiados porque todas as vezes que sumia alguma coisa, esse rapaz sumia lá da região, podia contar que logo depois, quando ele reaparecia, aparecia de novo os boatos. De uivos na noite, de animal aparecendo morto, de pegadas ali nas estradas, e até que em uma certa ocasião, quando passado um tempo, esse menino, esse cigano, que até então tinham já como por filho do seu custódio, mas na verdade não era filho, seu custódio, claro, considerava ele. Ele acabou, na verdade, se casando assim. Naquela época nem se tinha tanto casamento formal que nem nos dias de hoje. Se acabou juntando com essa Helena, que era filha do seu custódio. E depois foi-se saber que eles já se mantinham assim, uma relação assim de namoradinhos. Desde a época da adolescência eles tinham um querer um do outro. Eu sei que por fim seu custódio passou um tempo, seu custódio morreu, e esse cigano ficou morando, como já estava na casa ali, já era um morador ali de muito tempo, ficou ali. Ele, a filha do seu custódio, que era essa Helena, e a vida foi passando, e os outros cavaleiros ali da região, os outros boiadeiros, os outros plantadores, os outros roceiros, ali tanto daquela localidade como de outras, já não tinha mais aquela afinidade com esse rapaz, que até então se tornou uma pessoa diferente com o passar do tempo. Uma pessoa que já não era muito de conversar, acabou ficando mais isolada. Enfim, até que um ponto, o dono da fazenda entrou em conflito com esse rapaz, porque até mesmo o serviço que era para ser feito, e que era feito até na época que o seu custódio era vivo,
eles já não estavam fazendo mais. Que muitas vezes ele sumia pro mato, demorava tempo para voltar. Então, muito serviço que era deles fazer, do seu custódio, que era desse cigano fazer, da filha dele fazer, já não se vinha fazendo. Então, uma ocasião, o dono da localidade ali pediu para que ele saísse daquelas terras. Até aí ele já estava casado com a Helena, com essas 2 crianças, e o dono da propriedade pediu para que ele desocupasse a casa daquela colônia, porque eram pessoas que já estavam ali. Ele, por exemplo, era a pessoa que já estava ali, que já não estava trazendo mais benefício nenhum ali para a localidade. Até que numa noite de lua cheia, aí ouviram aí de longe esses uivos desses animais que até então tinham muitas conversas na região. Aquilo estava rondando ali já fazia muito tempo, e na verdade já se tinha até desconfiança desse rapaz. A grande verdade é que com o passar do tempo, quando ele se juntou com essa menina, que era Helena, filha do seu custódio, e que já tinha essas 2 crianças, essa família vivia, como se diz, essa mãe vivia maltratada por ele. Ele não era assim uma pessoa tão boa. Ele, passado um tempo, ele se transformou tanto que foi ficando como se fosse um pesadelo para aquela família, para aquela mulher, para aquelas crianças. Até que numa noite, Dona Helena, que era a esposa dele, saiu fugida com as crianças em direção ao vilarejo, fugida porque a violência naquela noite tinha sido demais. E ela já tinha comentado com algumas vizinhas que desses rumores que tinha na região, quem era na verdade o responsável por isso tudo era o marido dela. E passado, você vê, com o tempo, ninguém nem sabia o nome, só chamava-se de cigano. E nesse dia que ela saiu correndo da casa, fugida para o mato, foi o dia que os homens se reuniram para caçar esse tal bicho, que na verdade já desconfiavam dele, e ele já estava sumido para o mato depois de ter agredido essa Dona Helena e essas crianças, e o povo ali já sabia mais ou menos de tudo que tinha acontecido ali dentro daquela casa sempre, porque até mesmo ouviam de vez em quando Dona Helena chorando, ouvia tudo esse tipo de coisa que é, como se diz, é cidade pequena, lugar pequeno, todo mundo sabe da vida dos outros, e não era difícil de esconder que ali era uma coisa muito estranha que acontecia. E nessa noite onde esse rapaz sumiu depois de ter atentado contra a vida dessa Dona Helena e dessas crianças, foi essa noite que os cavaleiros se juntou para ir atrás desse bicho. Porque até mesmo então já estava enjoado já de tudo isso, dessas conversas, já estava enjoado desse rapaz fazer o que fazia com a família dele. Então juntaram lá esses cavaleiros, esses homens lá da colônia, e saíram. Dizem que no correr da noite, onde essa Dona Helena procurou ajuda no vilarejo, foi a mesma noite que escutaram muitos tiros, muitos uivos. E nesse vilarejo aí amanheceu com a história que tinham matado um bicho no meio do mato à noite, e todo mundo jurava que era o lobisomem. Mas quando foi no outro dia, diz que foram ver, no que eles tinham atirado era nesse cigano. Porque todo mundo já estava desconfiado, mas os rumores foram crescendo cada vez mais. Porque cidade pequena e o povo de antigamente, apesar de ter pouca informação, se baseava muito nos conhecimentos dos mais antigos, sabiam que aquele menino que ninguém sabia de onde apareceu, que era o pai dessas 2 crianças, marido dessa Dona Helena, era o próprio lobisomem que assombrou aquela região por muito tempo. E os cavaleiros, os homens, que também já estavam enjoados disso tudo, mataram esse lobisomem, que no outro dia cedo foram ver, isso no meio do mato, era o próprio cigano. Então, como que pode uma coisa assim, um dia na vida de uma pessoa que nem foi do seu custódio, ter achado essa criança que há muito tempo atrás caída na beira da estrada, se transformar numa história tão esquisita, tão diferente? E assim contava assim o pessoal que veio contando essas histórias, e esse caminhoneiro que me contou essa história, me contou de uma forma assim, junto com outros amigos que conhecia também um pouco, e foi contando, e a gente juntando daqui para lá, e de lá para cá, e os fatos, e a conclusão que a gente teve
e que foi afirmado por esses caminhoneiros que esse homem era o pai dessas duas crianças que a dona Helena, naquela noite, naquele dia de manhã, deu para um caminhoneiro levar embora. E essa história a gente vem contando em partes porque cada um que conta uma parte dessa história conhecia um pouquinho. E a gente tentando entender o que tudo aconteceu, a gente vai contando aos poucos. E a verdadeira história desse menino, de por que esse menino estava caído na beira da estrada, vai ser no nosso próximo episódio, onde a gente vai contar da onde esse menino apareceu. E se você está gostando do nosso podcast e você quer nos apoiar, dá uma força. Se você quiser me pagar um cafezinho na estrada, te agradeço muito. Esse nosso projeto, a gente conta com o apoio de vocês, ouvintes, que pode nos ajudar. O link, a descrição do nosso apoio, se você quiser se tornar um apoiador, está aqui no nosso episódio. Se você quiser nos pagar um cafezinho ou nos fazer um Pix, a gente agradece muito para a gente continuar contando essas histórias e melhorando cada vez mais. Eu agradeço de coração e a gente está também no YouTube, contando essas histórias no YouTube. E o nosso podcast tem muitas histórias para contar. E com sua ajuda, com seu apoio, com aquele cafezinho que você poderá nos ajudar, nos incentiva mais ainda a melhorar cada vez mais em equipamento e melhorar cada vez mais para trazer um trabalho de melhor qualidade. Eu agradeço muito. E a gente se vê nas estradas.